Prezados alunos, muito bom dia, bem-vindos ao nosso canal HPS Cursos. Hoje, na aula de número 3, nós vamos começar o estudo da fase embrionária, essa fase que dura 8 semanas em seres humanos, e são muitos eventos, então nós vamos dividir em várias aulas. Hoje, nesta aula, nós vamos iniciar a fase embrionária, em específico discutindo a clivagem, implantação do embrião e formação do disco embrionário bilaminar. Esse processo vai durar em torno de 15 dias. Nós vamos ver os detalhes nesta aula. Tá ok, pessoal? Então, após a fecundação, nós temos, relembrando a aula passada, né, vai se formaciar, né, a célula ovo ou zigoto, né, que é uma célula totipotente que dará origem a todas as células do novo indivíduo, a todo novo indivíduo. É a primeira célula do novo indivíduo, tá ok? Então, falando especificamente do desenvolvimento, nós já sabemos que o desenvolvimento ele se divide na fase embrionária, que é um período que dura 8 semanas, os 2 primeiros meses de gestação, ou 8 semanas, e da 9ª semana até a 38ª semana, em média, até a 40ª semana, até a 42ª, depende muito da gestação, nós teremos o período fetal, que é onde os órgãos que foram formados na organogênese, eles passarão por um processo de crescimento e maturação fisiológica, né? E morfofisiológica também, porém toda a estrutura, toda a diferenciação celular dos órgãos, ela foi realizada lá na organogênese, que vai da 4ª à 8ª semana. A gente vai falar um pouco na aula de hoje, tá ok? Então, nós vamos falar especificamente da fase embrionária, tá ok? Que é a fase que corresponde às 8 primeiras semanas do desenvolvimento, tá ok? Essa fase embrionária, ela pode ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa, ela ocorre logo após a fecundação, logo após a formação da célula ovo, que é a clivagem ou segmentação, tá? Depois nós teremos a gastrulação. A clivagem e segmentação, ela também acompanha um período de implantação, né, do blastocisto na parede do endométrio. Esse período ele dura de 1 a 2 semanas, tá ok? A gastrulação, né, depois a fase seguinte, que ocorre na 3ª semana, que é onde se diferenciam os 3 folíolos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme, que darão origem a todos os tecidos do indivíduo, e a organogênese em si, que é o período onde ocorrerá a formação, né, dos órgãos internos, né, de todos os sistemas, o término da formação do sistema nervoso central, de todos os sistemas do organismo. De forma que quando chega no final da 8ª semana, todos os sistemas do organismo já estão formados, ok? Eles apenas irão passar por um processo de crescimento e maturação na fase fetal, que começa na 9ª semana e vai até a 38ª, ok? A gente vai falar um pouco na aula de hoje sobre o período embrionário, que são essas 8 semanas. Bem, então inicialmente, né, como disse a vocês, a etapa de clivagem ela se inicia logo após a fecundação, né, do ovócito secundário por um espermatozoide. E eu falei com vocês também que quem vai definir a questão do sexo do novo indivíduo será o espermatozoide. Se ele conter o cromossomo X, será uma mulher. Se possuir, né, o cromossomo Y, será um homem. Havendo a fecundação, como nós falamos na aula passada, ocorrerá a formação da célula ovo, ou do zigoto, que já é a célula 2N totipotente, que é a primeira célula do novo indivíduo. Então, a partir do momento que ocorre essa fecundação, né, essa célula, com o passar de poucas horas, começará a fazer uma série de divisões celulares específicas, que nós chamamos de clivagem, tá ok? Clivagem ou segmentação. Por quê? Porque elas se dividirão por mitose, porém será uma divisão que o volume dessa célula vai ser reduzido de tal forma que o grupo de células que será formado por essa divisão vai formar um aspecto de amora, né? Vai formar uma espécie de grupos de células de cacho, né? No formato de uma amora, né? E tanto é que esse grupo de células ele vai originar uma estrutura chamada mórula. Na verdade, são várias células menores, né, que juntas ocuparão o mesmo volume da célula ovo, tá ok? Cada célula menor dessa que se formou, nós chamamos de blastômeros, tá ok? Os blastômeros, eles compõem a mórula, ok? Então, em vários ensaios in vitro, né, nós podemos inclusive pegar um blastômero desse,
e fazer um teste de biologia molecular para se checar, né, questão de mudança genética ou outros aspectos genéticos, né, obedecendo sim, às questões éticas, isso sem qualquer prejuízo ao embrião, que ele vai novamente se repor e se desenvolver. Bem, essa mórula, né, no quinto dia, ela já se diferencia formando uma espécie de cavidade no seu interior. Isso aqui é uma esfera, tá? Então no seu interior vai se formar uma espécie de cavidade para a entrada de humores ali do ambiente, que nós chamamos de blastocele. Então quando se forma essa blastocele, nós teremos ali a mórula passando para um estágio de blastocisto, que começa no quinto dia, mas que é concluído esse estágio entre o sexto e o sétimo dia. Aí é no estágio de blastocisto que ocorrerá a implantação, né, do embrião na parede do endométrio, ok? Nós veremos depois que o blastocisto ele possui dois conjuntos de células que formarão um trofoblasto, e enquanto que essas células que estão aqui no seu interior, acumuladas em uma das extremidades do blastocisto, formarão ali o embrioblasto, ok? A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Então, por isso, pessoal, que a fecundação ela deve ocorrer, né, logo após, né, a ovulação, né, em questão de 24 horas após. Por quê? Porque justamente, né, primeiro motivo para o espermatozoide encontrar o ovócito secundário na ampola, e também para que, à medida que esse embrião agora ele vai migrando até o corpo do útero, dê tempo, né, dele se diferenciar em blastocisto, que é a forma através da qual ela vai se implantar. Então, por exemplo, se a fecundação ocorrer, por exemplo, uma situação fictícia, aqui no corpo do útero não vai haver nenhuma implantação, porque ele vai estar no estágio ainda de clivagem, né, para formar a mórula. Ele não vai estar pronto para poder se implantar aqui na parede do útero, tá ok? Então vamos falar um pouco, né? Então, clivagem ou segmentação é uma rápida série de divisões celulares que transformam o zigoto diploide em uma massa de células. Essas primeiras divisões resultam na distribuição diferencial de nutrientes entre as células. O embrião torna-se uma esfera sólida de células cada vez menores. O conjunto dessas células irá formar a mórula, e cada célula pequena dessa nós chamaremos de blastômeros, tá ok? Bem, essa mórula, então, né, a partir do quinto dia, assim que ela chegar ao corpo do útero, né, ela terá contato ali com líquidos que induzirão a formação, né, de uma cavidade no interior dessa mórula que será chamada de blastocele. Então, nesse momento, essa mórula passará a ser uma blástula. Né? Por que uma blástula? Porque ela vai ter aquele aspecto esférico, porém com uma cavidade no seu interior. Então, ela será uma blástula, né? Como nós falamos anteriormente. Né? Aí as células continuarão sendo chamadas de blastômeros, embora nós teremos nesse momento, eu vou mostrar mais adiante, dois grupos de células, as que formarão um trofoblasto e as que formarão um embrioblasto. As divisões celulares denominadas divisões de clivagem, e o crescimento será exponencial. Então, uma célula formará duas formará quatro formará oito formará 16 e 16, 32, que é o número máximo de blastômeros que haverá ali numa mórula, né? Até ela se diferenciar em blastocisto. Bem, então nós temos aqui então a célula ovo, logo após aqui a fecundação, então ela formará uma mórula, né, com uma série de clivagens, e essa mórula depois formará uma blástula, né, que terá uma cavidade no seu interior e também um acúmulo de células em uma das extremidades, formando ali o embrioblasto, enquanto que a parte mais externa formará o trofoblasto. A gente vai falar um pouco mais nos próximos slides. Bem, a blástula, né, nós já falamos da mórula, né, a mórula ela se divide até que ela tenha um número de 32 blastômeros, né, depois formar-se a blástula, que consiste na formação de uma cavidade no interior da mórula, chamada de blastocele. Essa cavidade também, como eu disse, ela vai definir dois conjuntos de células ali, as células do trofoblasto e do embrioblasto, tá? E o volume total permanece constante. Então a blástula vai ter o mesmo volume da mórula, né, nesse momento, tá? Ela vai ter o mesmo volume basicamente, né, ocorrerá apenas uma diferenciação dessas células, ok?
Então, e interessante que as células elas permanecem diferenciadas até o estágio de blástula. Elas são chamadas de células-tronco totipotentes. Qual que é a origem desse termo totipotentes? Uma célula totipotente ela pode se diferenciar em todas as células de um indivíduo, seja qual for a origem embrionária, seja ela endodérmica, mesodérmica e ectodérmica, como também na célula ela pode se diferenciar em estruturas dos anexos embrionários. Então isso seria uma célula totipotente, ok? Então ela tem um potencial de se tornar qualquer célula do organismo, até mesmo dos anexos embrionários, ok? Bem, aqui mostrando basicamente, então a primeira clivagem ela ocorre após 30 horas, após a fecundação. Então após 30 horas ocorrida a fecundação, então ocorrerá a primeira clivagem, formando dois blastômeros. Depois, cada uma desses dois blastômeros formará, dobrará o número, né? 4 blastômeros, 8, né? E assim por diante, até se formar, né, o blastocisto, que quando essa estrutura ela já está lá no corpo do núcleo, né, prestes a ser implantada na parede do núcleo. Bem, aqui de forma bem geral, passando aqui quais são os eventos, né? Então, a ocorrida a fecundação, nas primeiras 12 horas, né, essa célula vai estar se preparando ali para fazer a primeira clivagem, a primeira divisão celular, uma mitose, tá ok? Então, depois de 24 horas já serão 2 células. Veja que veja que a corona radiata ela é mantida, né? Que é justamente aquela quantidade de células, aquelas células residuais foliculares, né, lá do ovócito secundário. Isso é mantido, isso só é perdido quando no estágio blastocele prestes a ocorrer a implantação, tá? E isso faz com que isso ajuda a manter o volume, inclusive, ali do embrião. Depois de 24 horas, né, nas próximas horas ocorrerá a segunda divisão, formando 4 células. 72 horas haverá mais divisões, 16 células, e assim por diante. Tá, ok? A migração dessa estrutura ela se dá através do movimento de microvelocidades das células epiteliais que revestem aqui as trombas uterinas. Tá? Então ocorrerá esse movimento, né, dessas microvelocidades, fazendo com que esse embrião ele se desloque no sentido, né, no sentido ovário-útero. Ok? Isso é importante, pessoal, para justamente evitar, né, de minimizar os riscos de uma gravidez ectópica. Muito embora em alguns casos raros a gravidez ectópica ocorra. O que é gravidez ectópica? Quando o blastocisto que vai se desenvolver, ele se implanta em qualquer região que não seja o útero. Ele pode se implantar nas trombas, ele pode se implantar no ovário, ou até mesmo, né, no peritônio aqui, né, que é a camada de tecido que reveste ali, a mucosa que reveste ali os órgãos internos. Então, ocorrendo essa implantação, é uma gravidez de alto risco, né? Em muitos casos, né, ocorre um aborto espontâneo, e nesse caso, né, essa mãe ela deve fazer uma cirurgia para retirar, né, retirar aquele embrião. Ocorre sim em casos de sucesso, depende muito da gravidez ectópica. Tá? Em muitos casos de gravidez ectópica, a criança ela chega a nascer, se ocorrer nas trombas, por exemplo, né, é um caso assim, bastante complexo, tá? Mas é um caso que também traz algum risco para a mãe. Tá? Então, cada caso deve ser estudado com base nas possibilidades, tá, ok? Se de fato aquela gravidez, o feto ele vai sobreviver, se ele não sobreviveu, então cada caso é um caso, tá, ok? Mas é uma gravidez de risco maior, obviamente, tá, ok? E dependendo da implantação, quanto mais distante for, maior será o risco, né? Então, assim, é um caso que deve ser olhado com bastante atenção. Bem, então, após, né, o 5º dia, haverá a formação do blastocisto, e entre o 6º e o 7º dia, a implantação desse blastocisto no endométrio. Bem, agora a implantação. A implantação, também chamada de nidação, ela compreende a adesão, né, do embrião às células do epitélio endometrial, seguida pela penetração do embrião na mucosa uterina, na mucosa do endométrio. Começa ao redor do 7º dia,
e em torno do 9º ao 10º dia, após a ovulação, o embrião está totalmente imerso no endométrio, do qual receberá proteção e nutrição durante a gravidez. Tá, ok? Então, após a fecundação, como nós já falamos, né, isso já é no começo da 2ª semana, o zigoto ele inicia as primeiras divisões, tá? E como nós falamos, né, do 5º ao 6º, 7º dia, ele já começa a evoluir para o estágio de blastocisto. E esse blastocista, ele tem duas populações de células distintas. Ele possui as células mais externas, que formarão o trofoblasto, e as células que estão internas a esse blastocisto, que formarão o embrioblasto. Tá, ok? Então, como nós podemos ver aqui, ó, então o blastocisto, tá, essa esfera oca, né, que possui ali uma cavidade, que é chamada de blastocele, ele possuirá duas populações de células. As células que formarão o trofoblasto e as células que formarão o embrioblasto. Tá, ok? O trofoblasto ele invade o endométrio uterino e participa da formação da placenta. Eu vou explicar esse processo para vocês mais adiante. Enquanto que as células que formam ali o embrioblasto, elas formarão o embrião, né, o indivíduo, e os demais anexos embrionários. Tá, ok? Esse trofoblasto, pessoal, eu vou falar para vocês mais daqui a pouco, que ele, nas próximas horas que ele começa a implantação, ele irá se diferenciar em duas populações de células, o citotrofoblasto e o sincíciotrofoblasto, tá, ok? Que são muito importantes nessa etapa que eu vou explicar para vocês agora. O citotrofoblasto ele é a camada interna das células do trofoblasto, então essa camada de células mais externa que não está interagindo aqui no primeiro momento, né, com o endométrio. Nós chamamos de citotrofoblasto. Aqui nós temos aqui o embrioblasto, né, também chamado, né, de endoblasto também, e hipoblasto. Ele na verdade vai se diferenciar em endoblasto e hipoblasto, na verdade, né, o embrioblasto. O embrioblasto você deve ter em mente que ele vai formar todo um embrião. Então toda aquela parte de gastro, né, onde ocorrerá a diferenciação nas 3 camadas germinativas, a endoderme, ectoderme e mesoderme, ocorrerá aqui no embrioblasto, tá, ok? O embrioblasto, no primeiro momento, ele vai se diferenciar, né, em hipoblasto e endoblasto, mas você pode, por enquanto, chamá-lo de embrioblasto. Eu quero chamar a atenção nesse slide, pessoal, no tocante ao o sincíciotrofoblasto, que são essas células do trofoblasto que entram em contato aqui com o endométrio. Essas células, pessoal, elas invadem o endométrio e elas são as células que promoverão a implantação do embrião na parede do endométrio. E essas células, à medida que elas vão se implantando e se invaginando para dentro aqui desse endométrio, elas começarão a produzir, as células do sincíciotrofoblasto, elas migrarão no sentido dos vasos sanguíneos que irrigam esse endométrio. Claro, para o embrião começar a buscar ali uma nutrição, ok? Até o momento, quem nutriu o embrião eram as células ali da corona radiata. Essas células, no momento que o embrião começa a se implantar, elas são perdidas, né? E o embrião ele começa a implantação através do sincíciotrofoblasto. Essa estrutura, pessoal, ela começa a induzir a produção do hormônio beta-HCG. O hormônio beta-HCG ele é o primeiro hormônio produzido após, né, a implantação. E qual que é a função do beta-HCG, pessoal? Então, se vocês estão lembrados na aula de fecundação, na menstruação, o que faz o endométrio cair? A menstruação é uma gravidez que não aconteceu. Por quê? Porque à medida que é formado o corpo, quando ocorre a ovulação, forma-se o corpo lúteo. E uma das funções do corpo lúteo é produzir progesterona, que mantém o endométrio, faz o endométrio crescer entre a ovulação e o final da menstruação, né? No entanto, essa produção de progesterona é limitada, ela dura no máximo 2 semanas, um pouco menos que 2 semanas. Então, o que vai acontecer? O corpo lúteo ele se degenera. E quando ele se degenera, obviamente, ele deixa de produzir a progesterona. E quando tem uma queda brusca na progesterona, né, essa progesterona não vai mais auxiliar na manutenção do endométrio. Quem mantém o endométrio crescendo e mantém a estrutura do endométrio é a progesterona. Tá, ok? Agora, se o corpo lúteo ele se degenerar, a progesterona vai cair drasticamente, logo ela caindo, o endométrio não vai mais sustentar, ele vai cair e haverá assim então a menstruação.
Qual que é a função do cisticerofoblasto, pessoal? É produzir o hormônio beta-HCG. Tá, ponto. Qual é a função do beta-HCG? É justamente atuar lá nos ovários, induzindo, né, inibindo, na verdade, a degeneração do corpo lúteo. Na verdade, promovendo a reativação, não a reativação, mas mantendo o corpo lúteo ativo. Então a função do beta-HCG, que é produzido logo após a implantação, é fazer com que o corpo lúteo continue a sua atividade de produção de progesterona, e isso tem como resultado o que, pessoal? A manutenção do endométrio. O desenvolvimento do endométrio, que ele continue esse desenvolvimento e que ele se mantenha, que ele não caia. Tá, ok? Então é o gatilho que vai iniciar a gravidez, que vai iniciar o processo de gestação, do ponto de vista fisiológico, é o hormônio beta-HCG. E esse hormônio ele é liberado no sangue da mãe, e ele pode ser detectado por duas vias, ou por um exame de sangue, que é a forma mais direta, ou também na urina. Como é um peptídeo pequeno, né, ele é liberado na urina, ele pode ser detectado por um teste de urina. Esse teste de farmácia de gravidez, né, que as mulheres realizam, né, para detectar se está grávida ou não, é basicamente uma medição do beta-HCG na urina da mulher. Então, se a mulher de fato está grávida, né, ela vai ter esse beta-HCG alto no sangue e na urina. Então, com um teste de urina, rapidamente ela vai poder determinar, né, se o beta-HCG está alto. Tá, ok? Professor, o beta-HCG tem falso positivo? Pessoal, no tocante às mulheres, o teste ele é muito eficaz. Não existe nenhuma outra situação que possa levar o beta-HCG a subir, exceto em alguns casos, né, de câncer de útero, né, um tipo de miosarcoma, por exemplo, no útero, ou câncer de ovário. Em alguns casos pode fazer o beta-HCG aumentar, mas casos raros, né? Tanto é que o próprio exame ele traz essas situações, como também alguns casos de câncer de testículo em homens também, do beta-HCG em homens pode aumentar. Mas são casos, uma postagem muito menor em comparação, né, com toda a situação ali de teste de gravidez. A mulher já tem uma suspeita e ela vai fazer o teste, uma mulher saudável. Então é um forte indício, quase que conclusivo, de que a mulher de fato está grávida, tá, ok? De que houve implantação. Então quem produz aqui o beta-HCG é o cisticerofoblasto, tá, ok? A função dele é manter o corpo lúteo ativo trabalhando, senão ele vai se degenerar e o endométrio cai, ok? Então aqui o beta-HCG é um peptídeo pequeno, né, com poucos resíduos de aminoácidos. Tá? Ele, inclusive, é a base do teste para a gravidez, determinação da gravidez. Então, ele pode ser detectado na urina, né, através de um teste de urina, como também, né, em muitos casos, as mulheres fazem o teste de urina e logo depois procuram um obstetra. Né? Um dos exames que o obstetra vai receitar, né, digamos assim, será um teste de beta-HCG do sangue, né, que aí é o teste conclusivo mesmo. Né? Se ele está alto no sangue, né, então é um forte indício da gravidez. Obviamente depois virão os ultrassons, né, que nós falaremos na próxima aula, para justamente, né, se mensurar a questão da implantação e também a integridade do endométrio, tá, ok? A gente vai falar desses testes na próxima aula. Bem, o beta-HCG, né, o cisticerofoblasto, ele produz então a gonadotrofina coriônica humana, chamada HCG. Pode ser chamada de HCG ou beta-HCG, tá, pessoal? E a função é manter o desenvolvimento das artérias no endométrio, é manter o endométrio intacto, tá? Por que vai manter o endométrio intacto? Por quê? Porque na verdade ele vai induzir o corpo lúteo a produzir progesterona, e essa por sua vez mantém o endométrio intacto, tá? Inclusive, pessoal, em alguns casos de gravidez, logo nas primeiras consultas, né, logo depois que a mulher descobre a gestação, que ela vai no obstetra, então se recomenda pelo menos nas primeiras 8 semanas que a mulher aguarde um certo repouso. Depois das 8 semanas a mulher pode fazer atividade física normal, tá, ok? Conforme a sua possibilidade física, né? Mas o exercício físico ele requer um certo cuidado nos 2 primeiros meses, até as 8 semanas. Depois de 8 semanas é mais tranquilo, a mulher pode fazer exercício físico. Por que as 8 semanas são importantes, pessoal? Para justamente não haver
né, ali a questão do desprendimento, né, ali desse endométrio, né, e depois, posteriormente, depois de 90 dias, a placenta ela se forma, se estabelece, né, e também mantém integridade. Então, o primeiro ultrassom ele vai avaliar a integridade desse endométrio. E mais adiante, né, com o passar de 60 a 90 dias, a placenta se formando, né, como é que está essa placenta. Tá? Então, o beta-HCG ele é importante para detectar a gestação, mas depois é necessário fazer um ultrassom, né, para poder se visualizar ali o embrião, né, que já está bastante desenvolvido, né, no primeiro ultrassom, né, que ocorre em torno dos 2 meses, né, de gestação. Já dá para se detectar, né, a posição dele, a implantação, e também para se avaliar, né, a integridade desse endométrio. Tá? Como eu disse com vocês anteriormente, né, a função do beta-HCG é estimular, impedir a degeneração do corpo lúteo. Aí o corpo lúteo, nesse caso, ele não vai se tornar corpo albicans, ele vai se manter corpo lúteo, não vai ser degenerado, vai manter a produção de progesterona até 50 dias, né, até a completa formação da placenta. Né? A placenta se forma aí a partir de 50 dias após a gestação. Eu falei 90, mas a partir de 50 dias, né, a placenta ela já está formada. Tá? Então, a partir de 50 dias. Então, a menstruação e novas ovulações obviamente são inibidas. Obviamente, a mulher não pode menstruar, por quê? Porque a progesterona está alta. Tá? Isso vai impedir qualquer tipo de menstruação. Bem, então, havendo a implantação, então, o blastocisto ele vai iniciar um movimento de entrada, digamos assim, na parede do endométrio, e essas células do embrião elas interagirão ainda mais com as células do endométrio. Então, o embrioblasto ele vai se diferenciar em duas camadas, o ectoblasto e o endoblasto, e também o embrioblasto vai formar uma cavidade no seu interior entre o ectoblasto e as células do cistotrofoblasto, que futuramente será a cavidade amniótica, tá ok? E aqui nós temos aqui a blastocélia, que futuramente depois vai dar espaço para a formação do saco vitelino. A gente vai falar um pouco mais depois. O ectoblasto e o embrioblasto, ele vai formar a placa embrionária, que futuramente, né, nos próximos dias, né, dará origem ali aos 3 folhetos embrionários. Bem, aqui nós temos já no 9º dia, né? Então, é o âmnio, né, sendo formado aqui, né? Nós temos já, né, essas células do hipoblasto já delimitando a cavidade que formará o saco vitelino, né, aqui o endoblasto e aqui o ectoblasto, tá, ok? E aqui nós já temos já a formação do mesoderme embrionário, né, aqui em rosa. Nessa aula, pessoal, tudo que está em azul será relativo, nós vamos explicar depois, aquilo que vai formar a ectoderme, tudo que está em amarelo vai formar a endoderme, tudo que está em vermelho formará na mesoderme. Mas eu vou explicar isso mais adiante, porque a gastrulação só vai ocorrer a partir da 3ª semana. Tá? A gente está ainda no 9º dia ainda. Tá? E aqui nós temos aqui já o embrião se formando, os próximos desenvolvimentos, tá, ok? Então, depois nós teremos aqui a formação do saco vitelino primitivo, né, a partir das células do hipoblasto. E aqui está as células que formarão a ectoderme. E aqui nós temos aqui a cavidade amniótica. Bem, então o blastocisto agora, no final de 14 dias, ele está totalmente inserido na mucosa uterina. Nós já temos já a formação do saco vitelino secundário, né? A formação da cavidade amniótica também. E aqui nós temos aqui a placa embrionária, né? Que é a partir daqui que se formará, né, o embrião propriamente dito. Algo muito interessante no tocante à formação do disco embrionário bilaminar é que ele se dá aos 14 dias e esse tempo ele vai limitar, né, algumas questões importantes no tocante ao evento da gestação gemelar, a gestação de gêmeos. Né? Nós já sabemos, né, quando 2 ovócitos secundários são fecundados por 2 espermatozoides diferentes, nós teremos ali a formação de gêmeos dizigóticos, que podem ser inclusive de sexos diferentes, eles não terão o mesmo genoma. Entretanto, no tocante às gestações de gêmeos idênticos, esse tipo de gestação ele vai ocorrer a partir da cisão do embrião, de um único embrião em 2. Isso pode ocorrer em vários momentos, desde a fase
da formação da célula-ovo até, né, em específico, na formação do disco embrionário bilaminar. Só que nós temos um ponto interessante aqui, olha só. Então, se essa divisão do embrião ocorrer na fase de mórula, nós teremos a formação de uma gestação do tipo dicoriônica diamniótica. O que quer dizer isso? Dicoriônica quer dizer que serão gêmeos idênticos que terão duas placentas diferentes. E diamniótica porque cada bebê, cada criança será formada dentro de uma bolsa amniótica diferente, específica. Se essa divisão ocorrer do quarto até o oitavo dia após a fecundação, ou seja, na fase de blastocisto, os embriões, né, e por consequência ali os fetos, né, os bebês, eles se desenvolverão e eles terão uma única placenta, ou seja, será uma gestação monocoriônica, porém eles terão sacos amnióticos diferentes, então será diamniótica. Agora, se essa divisão ocorrer do oitavo até o 13º dia após a fecundação, algo muito raro vai acontecer, em torno de 1% das gestações gemelares ocorre esse tipo de configuração, em que as crianças, né, os embriões e os fetos, por consequência, eles terão uma única placenta, eles dividirão a mesma placenta e estarão presentes na mesma bolsa amniótica. Isso é o tipo de gestação monocoriônica monoamniótica. Professor, mas se a divisão então do embrião ela ocorrer após esses 13 dias, nós teríamos essa situação aqui, olha só. No 14º dia ocorre a formação do disco embrionário bilaminar, que vai definir o corpo de todo o embrião. Se essa divisão ocorrer após 14 dias, nós teríamos a formação de gêmeos siameses, ou seja, dois gêmeos do mesmo genoma, obviamente, porém eles irão compartilhar, né, tecidos, estruturas em comum. Essa janela de divisão ela vai ocorrer do 13º até o 15º dia. E quanto mais tardia for essa divisão, maior o número de órgãos vitais que esses gêmeos siameses irão compartilhar. Então, ocorre aquelas situações que a divisão ocorre no 13º dia, que os gêmeos siameses vão partilhar ali alguns tecidos, né, mais externos, né, como um tecido muscular, tecido ósseo, e ali a divisão ela pode ser possível. Agora, se essa divisão for mais tardia, próximo ao 15º dia, esses gêmeos irão compartilhar órgãos vitais, órgãos internos muito importantes, né? Inclusive até as mesmas estruturas, como um tronco, por exemplo, um tronco, duas cabeças, ou duas pernas e dois troncos, né? E nesses casos a separação ela fica inviabilizada, obviamente. Existe a situação também muito específica, né, histórica inclusive, do primeiro caso de gêmeos siameses, né, que se tornou de conhecimento público, né, inclusive é um caso até bastante emblemático, que são dos irmãos tailandeses Cheng e Yang. Né? Eles viveram no século XIX, porém eles foram descobertos na Tailândia, né, e depois eles se mudaram para os Estados Unidos, onde eles fizeram muito sucesso, né, inclusive, né, pela própria característica deles, né, de gêmeos siameses. Eles fizeram até uma fortuna com relação a isso, né, com apresentações. Chegaram a se casar, cada um deles casou, né, cada um deles tinha esposa, chegaram a ter filhos, inclusive, com essas esposas. E o que aconteceu? Eles tiveram a vida normal, porém tudo, obviamente, era compartilhado. E, como é de se esperar, naquela época não havia, né, como separá-los. Infelizmente, eles vieram a falecer no mesmo dia. Né? O Cheng faleceu de manhã, o Eng, né, no final da tarde, ele não resistiu devido, né, à questão do irmão siamês, né, ele ter falecido. No caso do Cheng e Eng, eles partilhavam, né, alguns órgãos do tórax e do abdômen. Então, nesse caso, a separação ela ficava também inviável.